Olá, então hoje nós vamos conversar sobre o segundo livro da saga As Crônicas de Nárnia. E na verdade este livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele foi o primeiro livro publicado em 1950, mas em ordem de publicação, porque na verdade pela ordem cronológica de fatos, ele foi o segundo livro. Este autor é um queridinho meu, C.S. Lewis, que eu já contei um pouco da biografia dele na Crônicas de Nárnia, livro 1, O Sobrinho do Mago, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, para que vocês possam entrar e assistir a primeira resenha sobre Crônicas de Nárnia. E eu me comprometi com vocês de intercalar Crônicas de Nárnia com Harry Potter. Então este é o mês de agosto para o segundo livro. Eu particularmente gostei bem mais deste livro aqui. Ele é um livro que faz uma analogia ainda mais profunda à Bíblia. E neste aqui são 4 crianças: Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Os 4 são irmãos e foram mandados para longe de Londres durante a guerra. Eles foram mandados para a casa de um professor. Vocês se recordam no livro 1 que aquela árvore foi cortada e foi transformada num guarda-roupa? Pois então o que acontece é que este guarda-roupa surge na casa deste homem, onde as crianças vão para fugirem dos ataques aéreos da guerra. Lá pelas tantas, as crianças estão brincando dentro da casa. E uma delas, que é a Lúcia, a menina mais nova, vai para dentro deste quarto onde existe esse guarda-roupa. E ela vai para dentro do guarda-roupa para se esconder. Essas 4 crianças são extremamente aventureiras e exploradoras. Elas gostam de conhecer coisas novas, desvendar mistérios. Assim que Lúcia entra nesse guarda-roupa, ela vê que ali existem muitos casacos de pele, coisas diferentes. E ela começa a mexer nesses casacos e começa a entrar e cada vez mais adiante. E de repente ela percebe que aquele ambiente já não é mais um guarda-roupa, mas se transformou em um lugar esquisito, estranho, diferente. Ela começa a sentir o chão. Quando ela vê aquele chão, já não é mais tábuas de um guarda-roupa, mas neve. E ela percebe que está num lugar onde está nevando, está muito frio. E ela vai caminhando e vai indo cada vez mais adiante. E ela encontra então aquele poste de luz que também foi mencionado no livro 1. E quando ela vê, ela está num outro lugar. Ela ultrapassou esse guarda-roupa e é como se esse guarda-roupa fosse um portal. E ela foi parar em Nárnia. E apesar dela sentir medo ali naquela ocasião, que ela se encontrava nesse lugar estranho, ela tinha muita curiosidade. Então ela foi indo, foi caminhando. E finalmente no caminho, Lúcia encontra com um fauno. Da cintura para cima, homem, da cintura para baixo, bode. Esse fauno se chamava Tumnus. Tumnus carregava um guarda-chuva porque estava nevando. E ele convidou esta menina Lúcia, a qual ele chamava de filha de Eva, para ir até o lugar onde ele morava e a convidou para tomar um chá. Coisa básica, os dois foram de guarda-chuva até o lugar onde morava o fauno. Lá chegando, o fauno acendeu a lareira, eles se sentaram, começaram a comer, começaram a conversar. E eis que ali, em determinado momento, eu acredito que esse fauno deve ter pensado: meu Deus, que menina querida, então eu acho que eu vou contar a verdade para ela. Finalmente, então, o fauno conta que ele está a serviço da feiticeira Branca, que é uma mulher muito malvada, que tinha como hábito transformar pessoas em estátua. Ele falou que estava a serviço dela e que ela um dia havia pedido a ele que encontrassem filhos de Adão e filhas de Eva e que assim que eles os encontrassem, que levassem a ela. E como um bom servente, ele fez exatamente o que foi dito. Assim que ele encontrou a filha de Eva, levou e ele entregaria para a feiticeira, mas ele gostou dela e contou toda a história para ela e a ajudou a fugir e voltar para o mundo dela através do guarda-roupa. Acontece que ali a impressão que ela teve foi que ela ficou assim o dia inteiro até quase escurecer. Mas quando ela volta pro guarda-roupa e ela encontra os seus irmãos de volta, eles não acreditaram nela. Por quê? Porque o tempo ali em Nárnia era um tempo completamente diferente. Assim como em Nárnia ela tinha ficado por muitas horas, era como se ela tivesse ficado apenas 1 ou 2 segundos. E naquele momento, em razão deles não terem acreditado, ela disse: vamos então ali pra dentro que eu vou mostrar pra vocês. Só que no momento em que eles entraram, estava tudo normal. Eram casacos normalmente, no fundo tinha a parede que eles até
bateram, era parede de roupeiro mesmo. Todos saíram dali, debocharam da cara dela. E quem mais debochava de Lúcia, que dizia que não era possível aquilo ter acontecido, foi Edmundo. E enquanto eles estavam mais uma vez brincando, e acabou que ela foi obrigada a entrar no guarda-roupa para se esconder de novo. E em se escondendo, Lúcia mais uma vez foi parar em Nárnia. Mas como ela já conhecia o caminho e já tinha lá o seu amigo, como ela diz, o Túnus, aquele fauno, ela acabou indo parar na casa do fauno de novo, para bater papo, para tomar chá. E o Edmundo, assim que ele entrou no quarto, ele acabou vendo ela entrando no guarda-roupa e resolveu ir atrás dela. Só que quando ele foi atrás dela, ele chegando em Nárnia, teve a mesma experiência que ela, passando pelos casacos, sentindo a neve, ele não a encontrou. E entrando em Nárnia, ele pensou, meu Deus, a Lúcia tinha razão. Realmente ela tinha vindo para esse mundo aqui, eu não acreditei nela, ele ficou bem chateado com relação a isso. Só que assim que ele passou para o outro lado e não encontrou Lúcia, ele começou a escutar sinetas e ele viu um trenó. E eis quem vinha neste trenó. A feiticeira branca junto com um anãozinho que era quem dirigia o trenó, era meio que servo dela ali. Através da sua feitiçaria, a feiticeira branca fez ali para ele um manjar turco, que ele comeu, só que aquilo ali era enfeitiçado. Então, quando a pessoa comia, ela sentia cada vez mais vontade de comer. E é como se ele tivesse ficado enfeitiçado por aquele manjar turco. E também pelas palavras dela, que disse que ia transformar ele em rei de Nárnia. E também pediu para ele que ele convencesse os seus irmãos a irem até Nárnia. Então aquele encantamento, na verdade muito negativo que foi feito, fez com que Edmundo ficasse apaixonado, não só pelo manjar turco, mas também por toda a questão de se transformar em rei, que era o que ela prometeu para ele. Aí ela também conseguiu convencer Edmundo a não contar nada para ninguém, simplesmente só convenceu seus irmãos a irem até lá. E o que acontece é que eles acabam voltando pro mundo deles, e aí a Lúcia fica super feliz, porque agora não só ela sabia, mas Edmundo também tinha visto Nárnia. Então os dois poderiam contar aos irmãos e de repente irem juntos até lá. Mas Edmundo tinha aquele segredo, que ele queria levar os irmãos, porque a feiticeira branca queria que estivessem os 4 irmãos lá. O que acontece foi quando eles voltaram para o mundo deles, Edmundo mentiu para os irmãos, disse que realmente ele não tinha ido, que aquilo tudo era fantasia da irmã. Lúcia ficou muito triste, ela se fechou, ficou chateada demais. E os irmãos ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, quem será que tem razão, né? Será que é o Edmundo que realmente tá achando que a Lúcia tá ficando louca? Será que é a Lúcia que tem razão? Eles ficaram muito em dúvida e recorreram ao professor. O professor, por sua vez, que era a cara do velho mago, vocês se lembram do tio de Gregório? A foto não, o desenho aqui, a ilustração, tá, parece ele, né? E então a gente acredita que seja ele, de repente, este professor velho. Então os irmãos sabiam que Edmundo era bem complicado nas suas ideias, na sua maneira de pensar, e que Lúcia era uma menina que nunca mentia. E o professor trouxe então a consciência para eles de que, por que vocês não estão acreditando na Lúcia se ela é uma menina que sempre fala a verdade? E por que estão acreditando em Edmundo? Esquisito, né? Aí ele até chamou atenção. Gente, usem a lógica. Prestem atenção naquilo que realmente vocês sabem. E a casa desse professor era uma casa muito famosa. Por isso que eu acredito que realmente aqui no livro não diz que ele era o mago do primeiro, né? Mas era uma casa muito famosa e que muitas pessoas iam até lá para visitar a casa. E não foi diferente dessa vez. Um grupo de pessoas foi visitar a casa e acabou que as 4 crianças foram parar ao mesmo tempo dentro do guarda-roupa. E foram as 4 parar em Nárnia. E dessa vez eles aproveitaram os casacos que estavam ali dentro para se abrigar daquele inverno horroroso que nunca terminava. E a explicação desse inverno é que, como quem estava governando atualmente Nárnia era a feiticeira, ela transformou aquele lugar num inverno eterno. Acabou com o calor. Chegando em Nárnia, então eles se deram conta de que realmente Lúcia estava falando a verdade. E conseguiram, por consequência, pegar Edmundo na mentira. A primeira coisa que a Lúcia fez foi: gente, eu tenho uma pessoa que é meu amigo aqui, que é o Fauno Túnus. Vamos até lá a caverna dele, que a gente vai conversar com ele. Vamos entender o que é que está acontecendo, o que se veio fazer aqui. Assim que eles chegaram na caverna, então, a porta foi arrancada das dobradiças e feita em pedaços. Lá dentro a caverna estava escura e fria e tinha
o jeito e o cheiro úmido de um lugar em que ninguém estivera por vários dias. A neve flutuara para dentro, vinda da porta, e estava amontoada no chão, misturada com uma substância negra que revelou serem os gravetos carbonizados e as cinzas da lareira. Aparentemente alguém as jogara pelo recinto e depois as apagara, pisoteando-as. A louça jazia no chão, despedaçada, e o quadro do pai do fauno fora feito em tiras com uma faca. Aí, continuando, o antigo ocupante desta residência, o fauno Tumnus, está preso, esperando julgamento pela acusação de alta traição contra sua majestade imperial, Jadis, rainha de Nárnia. E aí foi neste momento, então, que Lúcia contou a eles que, na verdade, ela não era rainha coisa nenhuma. Lançou um feitiço sobre Nárnia, que ela transformou Nárnia em inverno o tempo todo, um inverno que nunca teria Natal, e ela ao mesmo tempo estava apavorada, acreditando que foi por causa dela que o fauno, coitado do Tumnus, teve aquele fim. Eles se encontram então com o senhor e a senhora Castor, que conhecem toda a história, protegem os 4 durante um bom tempo, até que Edmundo, cumprindo o que ele havia prometido para a feiticeira branca, ele desaparece e vai atrás dela. Só que assim que ele se encontra com a feiticeira finalmente mostra quem ela é de verdade para ele. Para ele, naquele momento, foi assim uma incrível decepção. Não era nada daquilo que ele pensava, que ele ia receber manjar turco, que ia ser rei, nada daquilo. Mas isso porque, e o grande medo da feiticeira, era que os 4 conseguissem sentar no trono no castelo de Cair Paravel. A partir do momento que isso acontecesse, ia acabar a vida dela. E também se fala aqui o tempo todo que Aslan está voltando. E é muito interessante que se fala em Aslan voltando, e a gente sabe que a história bíblica nos conta que Jesus estaria voltando. E eis que realmente Aslan volta. E assim que ele coloca os pés em Nárnia, a primavera começa a voltar. Então o gelo começa a derreter, começa a parar as tempestades de neve, o sol começa a aparecer, as flores aparecem e repentinamente a feiticeira começa a perder os seus poderes. Ele apareceu na tal mesa de pedra. Bem no meio daquela chapada ficava a mesa de pedra. Era uma grande laje sombria de pedra cinzenta, sustentada por 4 pedras em pé. Parecia muito antiga e estava toda entalhada, com estranhas linhas e figuras que poderiam ser letras de uma língua desconhecida. Dava uma sensação curiosa quando se olhava para elas. E era lá que ele estava. Estava de pé, no centro de uma multidão de criaturas que se haviam agrupado em torno dele, em forma de meia-lua. Só que a grande preocupação dos irmãos era em salvar Edmundo das garras da feiticeira. E o Aslan deixou bem claro que ele ia fazer tudo para que isso acontecesse. E lá pelas tantas houve uma grande batalha que a gente consegue perceber que era uma batalha entre o bem e o mal. Eram as 4 crianças, o Aslan e toda a sua equipe, né, de leopardos e outros animais. Ela diz que a magia profunda estaria escrita na própria mesa de pedra. Então ela explica: você pelo menos sabe da magia que o imperador colocou em Nárnia bem no início. Você sabe que todo traidor pertence a mim como presa legal e que para cada traição eu tenho direito a um golpe de morte. E o que ela quer é o sangue de Edmundo. Mas o nosso queridíssimo Aslan faz um trato com ela, que é um trato meio escondidinho, assim, ele chama ela para um cantinho, faz o trato com ela, ninguém fica sabendo o que ele tratou. Só que no outro dia ele parece assim, muito triste, ele começa a tomar um determinado rumo, cabisbaixo, e quem vai com ele são as 2 meninas, Susana e Lúcia. Elas vão lá até a mesa de pedra, e quando chegam lá junto com ele, está lá toda a catrefa lá da feiticeira. E neste momento ele é bem triste, porque o Aslan, ele se entrega para a feiticeira para morrer no lugar de Edmundo, e as 2 meninas assistem tudo. E aí a morte do leão, ela lembra muito a morte de Jesus na cruz, porque eles humilham, eles debocham dele, eles machucam ele demais. E a morte dele se dá da seguinte maneira: a feiticeira desnudou os braços como os desnudara na noite anterior, quando tinha Edmundo em vez de Aslan. Em seguida, começou a afiar a faca. Às crianças pareceu, quando o brilho da luz das rochas caiu sobre ela, que a faca era feita de pedra, não de aço, e tinha uma forma estranha e maligna. Por fim, ela se aproximou, postou-se junto à cabeça de Aslan.
O rosto dela se movia e contorcia de paixão, mas o dele olhava para o céu, sempre tranquilo, nem raivoso nem temeroso, mas um pouco triste. Então, logo antes de desferir o golpe, ela se inclinou e disse em voz trêmula: "E agora, quem ganhou? Tolo, pensou que com tudo isso iria salvar o humano traidor? Agora eu matarei você no lugar dele, de acordo com o nosso pacto, e assim a magia profunda será aplacada." Ele morre e as meninas ficam bem desesperadas, vão lá, ajudam ele, limpam ele. Assim que ela termina de matar Aslan, ela sai e vai em busca das crianças. As meninas estão ali muito tristes e as duas conversam e elas tentam sair dali, mas elas não conseguem, elas caem de tristeza, choram muito. Repentinamente elas olham para trás e na mesa de pedra a Aslan não está mais. E a mesa está rachada no meio. E aí, repentinamente, quando elas olham, Aslan está vivo. A explicação dele para tudo isso foi a seguinte: apesar de a feiticeira conhecer a magia profunda, existe uma magia ainda mais profunda que ela não conhecia. O conhecimento dela remonta apenas à alvorada do tempo, que é quando começou o mundo, né? Mas se ela pudesse olhar um pouco mais para o passado, para o silêncio e a escuridão, antes que o tempo alvorecesse, teria sido ali um encantamento diferente. Teria sabido que, quando uma vítima voluntária que não cometeu traição fosse morta no lugar de um traidor, a mesa iria se fender e a própria morte começaria a funcionar de trás para diante. E aí ele retorna à vida, então. Ele pega as crianças e vai para a casa da feiticeira. E lá ele termina com as estátuas todas que foram transformadas por ela. Depois de terminar com essas estátuas, o que ele faz é ir em busca dos outros dois que sobraram, porque foi para lá que a feiticeira foi. E lá então Aslan consegue terminar com todo aquele barraco que estava lá acontecendo. Ele vence e consegue finalmente acabar com a feiticeira. As 4 crianças se tornaram reis e rainhas de Nárnia. Passaram-se muitos anos. Eles agora já eram adolescentes quase adultos. E tudo com relação à vida que eles tiveram no mundo deles mesmo, eles já nem se recordavam. Era uma coisa assim que estava bem longe na memória deles. Aslan também, depois de tudo isso, acaba indo embora mais uma vez. Porque conforme o Sr. Castor dizia, ele volta, depois ele vai de novo. Aí, em um certo momento, Tumnus retornou para contar que o Cervo Branco havia voltado. E eles partiram, então, numa cavalgada, os 4, para procurar pelo Cervo Branco. E, procurando pelo Cervo Branco, se depararam com o poste. E começaram, eles tinham aquele instinto muito aventureiro, os 4, começaram a se dar conta de que alguma coisa eles se recordavam com relação àquele poste. E foram indo, até que se depararam com aqueles casacos, se depararam com o guarda-roupa e, pluft, voltaram para o mundo deles. Assim que eles voltaram, se deram conta de que ainda eram crianças. Porque vocês se lembram que o tempo era diferente em Nárnia? E então acontece que era o mesmo dia e a mesma hora que eles estavam retornando pelo guarda-roupa. E esse, na verdade, é o fim da história. Então eles se sentiam na obrigação de explicar para o professor por que 4 casacos estavam faltando no guarda-roupa. Porque quando eles retornaram, eles não trouxeram os casacos. E então vem a explicação. E o professor, que era um homem muito admirável, não lhes disse para não serem bobos ou não contarem mentiras, mas acreditou na história toda. "Não", disse ele, "não acho que será uma boa ideia tentar voltar pela porta do guarda-roupa para buscar os casacos. Vocês não vão entrar em Nárnia outra vez por essa rota. Nem os casacos serviriam para muita coisa agora, caso entrassem, hein?" Então quer dizer que será que ele sabia que agora já tinha retornado o calor, que estaria na primavera em Nárnia? E aí ele continua: "Sim, voltarão a Nárnia outra vez algum dia. Uma vez rei em Nárnia, sempre rei em Nárnia. Mas não vão usar a mesma rota 2 vezes. Na verdade, nem tentem entrar lá. Vai acontecer quando não estiverem buscando por isso." E assim o livro finaliza. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei particularmente, como eu disse no início desse vídeo, este livro é bem melhor do que o primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago. Então vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o link para vocês conseguirem adquirir este volume 2. E também vou deixar o link para adquirir todos os volumes
que é como eu tenho. Eu comprei eles todos de uma vez só. Vou deixar para vocês também aqui o link na descrição do meu Instagram para vocês me seguirem lá. E não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem para mim aqui o gostei, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é legal e distribuir para mais pessoas. E eu já te agradeço de coração. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.